Saúdo, meu amado irmão, minha amada irmã, com a paz do Senhor Jesus, pastor Stanek, pregador do mato. E dessa vez, livro de Josué, pena que tudo que é bom dura pouco. Estamos no último capítulo, capítulo 24. Vamos fazer a exposição, que é a lição de domingo, do versículo 1 ao 28. Estaremos fazendo a exposição desse texto tão importante, tão maravilhoso, quando Josué cumpre sua missão. Então vamos lá? Mas antes da exposição, eu quero te pedir, quero te dar um abraço e te pedir, se inscreva aí no canal, dá o seu joinha, compartilha. Deus te abençoe, para que mais irmãos tomem conhecimento dessa exposição, que é para enriquecimento nosso. A palavra de Deus é riqueza, é o único livro que nós estamos lendo com o autor, é o único livro que se renova a cada manhã. Então compartilhe isso aí, porque não é para a minha glória, mas é para a glória de Deus. Amém? Vamos lá então. Josué começa o capítulo 24 chamando todas as autoridades, reunindo todas as autoridades no lugar que nós vamos também estudar no finalzinho sobre este lugar. É um lugar muito especial, um lugar onde Deus fala com o homem, faz promessa, e é justamente nesse lugar que eles estão. Então nós vamos chegar e sair lá no final. Mas Josué reúne, versículo 1, convoca todas as autoridades de Israel. Lembrando que em Números, capítulo 27, versículo 18, o que está escrito lá acerca de Josué? Deus disse a Moisés: toma Josué, homem em quem há o Espírito. Então Josué não é um líder qualquer, um líder espiritual. Impõe a mão sobre ele, leva a presença do povo, do sacerdote Eleazar. Então nós estamos falando de um homem especial, não é de um homem qualquer. E Deus manda apresentar o sacerdote ao povo. É um líder espiritual, escolhido por Deus e regido pelo Espírito de Deus. Josué foi sucessor de Moisés. Nós conhecemos a história, e uma geração estava partindo e uma geração estava chegando. Moisés não consegue cumprir a sua missão por causa da sua transgressão. Lá naquele episódio da rocha, ele e Arão, Deus recolhe os dois sem eles cumprirem a missão, que era de levar o povo à terra prometida. Mas Josué cumpre a sua missão, leva o povo à terra prometida, coloca eles em suas posses, todas as tribos, e agora nesse capítulo ele está se despedindo do povo com 110 anos. Ele consegue ir até o fim, morre mais novo que Moisés. Moisés morre com 120 anos, mas ele vai até o fim. É versículo 2. Versículo 2, ele inicia assim: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Estamos falando do líder espiritual. Ele não diz assim eu falo a vocês, não. Assim diz o Senhor. Ele estava na qualidade de um profeta e ele era profeta. Onde que nós vamos ver isso? Deuteronômio 18. Cumpriu o que Moisés havia dito em Deuteronômio 18. Está escrito assim: suscitar-lhe-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, cuja boca porei as minhas palavras, e lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Deus está falando que ia levantar um profeta que o povo ia ouvir. Talvez, não, o povo ia ouvir esse profeta era Josué. Por isso ele inicia: assim diz o Senhor. Profeta. Deuteronômio 18. Deus está dizendo: levantarei um profeta no meio de vocês, no meio de seus irmãos, semelhante a ti, Moisés. Deus está falando para Moisés. E eles ouvirão a ele em tudo o que ele vos disser. Então Josué faz a convocação e os líderes estão lá para ouvir ao profeta de Deus, a voz de Deus através do homem. Versículo 3.
Deus começa a trazer a memória do povo, Deus começa a trazer à memória a história deles, que começou em Abraão. Deus tirando Abraão da sua casa, do seu pai Terá, idólatra, chamando para fora, e começa Josué, sendo usado por Deus, na qualidade de profeta, a contar-lhes a história. Josué está trazendo à memória a história deles. Trazendo à memória a história deles. Depois você vai ver a importância do lugar que eles estão. Versículo 4, Deus fala da semente de Abraão, Isaac e Jacó. Versículo 5, feriu o Egito com Moisés e Arão. E Deus vai falando, versículo 6, tirei vossos pais do Egito, foram perseguidos no caminho. Versículo 7, clamaram ao Senhor, seus olhos viram o livramento. Essa parte é interessante. Seus olhos viram o livramento. Possivelmente ali estavam muitos homens, da idade de, na média de 60 anos, que vinham desde o Egito. Números 32:11. Então a raça que morreu no deserto, você pode confundir. Então vamos ler número 32:11. Olha só o que está escrito aqui. De certos varões que subiram do Egito de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Então, os de 20 anos para baixo entraram na terra. Então, está escrito, seus olhos viram. E quando os olhos veem, quando os olhos não veem, alguém te conta, é história. É história. Mas quando os olhos veem, é memória. Então eles tinham em memória todos os feitos de Deus, estava sendo relembrado pelo Senhor, que estava usando Josué para falar. E o que seus olhos viram? Êxodo 14:30. Viu os egípcios mortos na praia. Eles viram os corpos mortos boiando na praia. Seus olhos viram a mão de Deus abrindo o mar, fechando o mar, o exército de Faraó sucumbir, os corpos mortos na praia. Eles viram, não era história, era memória. Muitos deles que estavam ali com Josué viram essa cena, viram a mão de Deus estendida sobre eles, cuidando deles. Versículo 8. Deus está dizendo que entregou na mão deles os amorreus, aqueles povos que ficavam antes de atravessar o Jordão. Essa parte aqui dos amorreus, nós vamos ver em Números capítulo 21. Capítulo 21, Moisés só queria passar. Ele mandou mensageiros pedindo passagem. Deixa nós passar, nós só vamos passar. Não vamos beber da tua água, nem comer da sua comida, só queremos passar. E o rei dos amorreus juntou um grande exército, veio contra Moisés e o povo de Deus. E Deus entrou nessa guerra e deu vitória ao exército. Moisés queria passar, mas eles quiseram guerra. Então foram derrotados, não pela força da espada, mas pela mão do Todo-Poderoso, Senhor da guerra. Como eu disse em outra exposição, um exército de ovelhas guiados pelo leão da tribo de Judá. Essa era a realidade do povo de Deus, do povo de Israel. Versículo 9 e 10. Josué vai trazer a memória, Deus vai trazer a memória nessa profecia. Balaque, Balaque, o rei de Moabe, que alugou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E foi uma guerra espiritual. Israel teve uma baixa, mas Deus deu vitória, porque Deus não quis ouvir Balaão. E deu vitória ao seu povo, embora a baixa que teve, porque eles parcialmente se corromperam. Aí vai entrar esse guerreiro que vai morrer nesse capítulo também, junto com José, que é Finéias, que vai dar cabo à ira de Deus, que havia se acendido no arraial de Israel, por causa daquele pecado que foi influenciado por Balaão. Medianita é atravessada com uma lança em um israelita, e a ira de Deus se aplaca. Então Deus traz à memória
essa passagem. E Deus diz: porém, eu não quis ouvir Balaão, vos livrei, e ele teve que vos abençoar. O camarada queria amaldiçoar, mas Deus transformou a maldição em bênção. Ele teve que abençoar o povo de Deus. Versículo 11 ao 13. Deus vai falando sobre as vitórias após atravessar o Jordão. Agora atravessaram o Jordão, já foi um milagre o Jordão se abrir. Aí nós vamos ver a ação de Deus na guerra, com vespões, a vespa, o inseto que morde, que tirava os soldados de combate e dava assim Deus a vitória ao povo de Israel. E Deus vai dizer: não foi pela força da sua espada, nem pelo seu arco, o arco de flecha, mas foi a mão do Senhor estendida para dar vitória ao povo de Israel. Aí ele fala uma coisa interessante: dei para vocês a terra que não trabalhaste. Vocês não trabalhou, não foi uma herança que vocês trabalharam para ganhar, não. Vocês não plantaram, e eu dei para vocês. Cidade que não edificaste. Vocês comem do que não plantaram. O zelo, o cuidado de Deus para com o povo é o que Deus está trazendo à memória, já que eles agora são um povo livre. Livre. Aí eu volto aqui na prefiguração que nós estamos tratando ao longo da exposição de Josué. A prefiguração de Josué e Jesus Cristo, nosso Senhor. Josué tira o povo, sai com Moisés do Egito, e Deus usa Moisés e agora usa Josué para fazer o povo entrar na terra prometida. Jesus vai nos dar uma terra também que já está prometida, a Nova Jerusalém, a terra prometida, que nós não fizemos nada, não temos mérito algum para ganharmos esta terra. E vou preparar um lugar, e ele já preparou. Alguns que foram lá, conhecemos alguns profetas que foram lá e não quiseram mais viver sobre esta terra, porque o lugar é lindo, é maravilhoso, é muito bom. Ruas de ouro, mar de cristal, árvore da vida. Lá não haverá pranto, não haverá choro, não haverá dor. Aí me faz lembrar da história de um varão que já idoso partiu para a eternidade, e os familiares rodearam em volta do caixão, orando para que Deus devolvesse ele a terra, a vida. E quando ele voltou, ele olhou para todo mundo assim, deu um suspiro. Poxa, eu estava num lugar tão bom. Aleluia. É esse lugar que Jesus foi preparar para mim e para você. Nós não fizemos nada, não temos mérito nenhum. A igreja é a escrava resgatada. E um escravo não se dá nada, só trabalho. Mas Jesus nos libertou, nos deu liberdade. E além da liberdade, herança. Somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. Que maravilha! Então estamos aí de posse de uma terra, de um lugar maravilhoso, esplêndido, que os profetas que foram lá viram coisas inefáveis que não puderam contar e não quiseram mais viver sobre esta terra. Os profetas que foram arrebatados. Nós conhecemos alguns. Claro que entre esses arrebatamentos existem muitos profetas mentirosos, que falam coisa com coisa, mas enfim, deixa os mentirosos para lá. Mas conhecemos profetas sérios de Deus, que foram lá, viram coisas condizentes com a Bíblia, e quando voltaram, começaram a orar: me tira daqui, Senhor. Conhecemos um profeta que foi arrebatado, e procuraram ele e não acharam. Aí lembraram que o Senhor tinha avisado que ia arrebatar esse profeta. Isso há muitos anos. Então ele foi arrebatado, os anjos deixaram o corpo dele em um lugar, e ele foi levado em espírito às dimensões de Deus. E quando os anjos pegaram, quando ele viu coisas inefáveis, e quando ele estava voltando, os anjos pegaram o corpo para trazer de novo à terra, ele começou a dizer: não, 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 não. É porque é um lugar inefável.
dizem que não se aplica a isso que o apóstolo Paulo diz, que o que Deus tem preparado não subiu ao coração do homem. Mas eu aplico, não subiu. Não subiu. Se aqui já podemos sentir um pouquinho de prazer, de gozo, da alegria do Espírito Santo, você imagina lá na glória. Eita! Então uma terra que você não fez nada por ela, herança. A graça de Deus que está presente em toda a Bíblia. Começando no Éden, vestindo o homem e a mulher. A graça de Deus é de graça. Então essa parte é muito interessante. Versículo 14 e 15. Temei ao Senhor, servi com sinceridade, joga os deuses para fora, e os pais de vocês serviram no Egito, se livra desses deuses, joga fora. Versículo 15, que é muito falado. Todos os pregadores gostam do versículo 15. Se vos parecem mal servir o Senhor, tem que ser doido para não querer servir o Senhor. Tem que ser doido. Se vos parece mal servir o Senhor Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor, diz Josué. Os pregadores gostam desse texto. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse servir está bem atrelado ao culto. Não tem como servir ao Senhor sem o culto. Não tem como. Servir ao Senhor é com culto. O povo de Israel, eles teriam que ir ao lugar escolhido, marcado por Deus, oferecer o seu culto, seu sacrifício. Não era com relaxamento, tinha as especificações, a qualidade da oferta. Então servir ao Senhor com zelo, com integridade. É isso que Josué, agora ele entra falando como homem. Deus vai até o versículo 13, a do versículo 14 ao 25 é a renovação da aliança. Agora Josué volta como homem, falando ao povo: se vocês não querem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então esse servir é cultuar com verdade e com sinceridade. Cultuar ao Senhor. Nós temos, agora eu quero aplicar o perigo do culto à personalidade. Nós vamos ver que os faraós, eles quiseram ser adorados como Deus, no lugar de Deus. Nós vamos ver os imperadores, César, Nero e muitos outros imperadores querendo atribuir para si a divindade, querendo ser Deus. Vamos ver tantos outros querendo ser Deus. E nos nossos dias atuais, todos os apóstolos, Jesus Cristo, alertando a todo tempo: muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. Os falsos mestres, os falsos profetas, eles atrairão multidão, querendo serem adorados, querendo ser Deus. Então aí está para nós o perigo do culto à divindade, do culto à personalidade. O homem que quer ser Deus. Eles queriam ser admirados, adorados. E não estamos vendo isso por aí, em massa. Muitos homens querendo ser Deus, ficando no lugar de Deus. São os supostos ídolos da atualidade. Estamos vivendo o evangelho homem-cêntrico, onde o homem está sendo o centro. Tem muita gente correndo atrás disso, fama, seguidores. A ordem de Jesus é: ide, fazei discípulo. E tem muita diferença de discípulo para seguidor. Jesus está mandando fazer discípulo para ele, não para mim e não para você. Mas as pessoas os líderes religiosos estão correndo atrás de seguidores, status, fama, sucesso. Totalmente ao contrário do que a Bíblia diz, do que Jesus diz. Jesus não diz: vós sereis famosos,
sereis celebridades, vós sereis políticos, presidentes, governadores. Não. Vós sereis perseguidos, odiados de todos, por causa do meu nome. Já estamos vendo, usando o nome de Jesus, entrando na política, e cada vez crescendo mais essa bolha. Quando Jesus diz, o caminho é apertado, a porta é estreita. Mas, vamos ver quando essa bolha furar. Aí quem vai sobrar? Quem vai ficar lá com medo de perder o status, de perder a fama, de perder o mamon? São os religiosos, os mesmos que perseguiram Jesus. Porque Jesus era uma ameaça ao seu suposto império aqui na terra. Então esses vão perseguir a verdadeira igreja. Porque a verdadeira igreja prega a verdade. A verdadeira igreja, ela não se mistura. Ela é santa. Santo quer dizer separado. É isso que vai acontecer. Então nós estamos vendo aí várias personalidades. O nome de Jesus é poderoso? É, muito poderoso. E muitos estão aí nessa bolha. Aí vai sobrar lá os escribas, senadores. É isso aí, esses que condenaram Jesus. É esses que condenaram Jesus. Os escribas, senadores, os homens da lei. Esses que vão perseguir a verdadeira igreja. Vamos lá. O perigo do culto à alta imagem. O perigo é o povo trazer imagem de escultura. Certo? Então eles deviam, pelo que Josué está dizendo aqui, eles estavam com várias imagens de escultura, talvez porque era de ouro. Ah, é de ouro, vamos carregar o ouro, gente. Eles estavam com várias imagens. E imagem de madeira era fácil fazer. Por isso que Josué estava sempre dizendo, santificai-vos. Aí no meu entendimento é porque eles, quando Josué mandava santificar, eles quebravam a imagem, acabavam com tudo. Mas, passado o tempo, eles não eram convertidos. Eles faziam outra. Aí quando ia acontecer alguma coisa que Deus, Josué não era bobo, ele queria a presença de Deus, então ele, santificai-vos. Larga vossas imagens. E o perigo é esse aqui, é o culto à alta imagem. Tem gente indo para o culto para ser adorado. Segura essa aí agora. Tem gente indo para o culto para ser adorado. É. A imagem que tem que aparecer não é a de Deus. Não é como o homem de Deus diz, que diminua eu e que ele apareça. Não, ele quer se aparecer. Ele quer ser cultuado, ela quer ser cultuado. Paulo diz assim, ó. Apresentai vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Romanos 12. Apresentai vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Mas tem gente que está apresentando um corpo contaminado com o mundo. Não é santo. Santo quer dizer separado, mas o corpo está contaminado com o mundo. Tem gente que apresenta o seu corpo, ele vai para o culto, já com a intenção no coração de atrair, de seduzir e de chamar a atenção de todos para si. Para ele ou para ela. É, desse jeito. Temos a mensagem em nosso canal no YouTube, dá uma olhadinha. Não, olha o tema, não pinte a imagem de Deus. E qual a imagem de Deus? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Estava a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem. A imagem de Deus sou eu, é você. Então essa imagem não pode ser pintada, não pode ser maculada, não pode ser maquiada. O apóstolo diz, a beleza das mulheres não seja o exterior. Aí ele faz as colocações.
no uso de joias, brinco, pulseira, cordão, pinces. É o que se usa hoje. A igreja maquiada com o mundo. Não ameis o mundo, não vos conformeis com este mundo. Aí é o que o apóstolo diz: beleza, não seja o exterior, a aparência. Você está pintando a imagem de Deus? Você está indo para a igreja para atrair, para seduzir, para chamar a atenção para si? Porque é isso que você faz. É essa a sua intenção quando você se pinta. Quando você olha no espelho e não se conforma com o que está vendo, aí você vai deformar a imagem de Deus. Vai ficar conforme o mundo. Não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não tome a forma do mundo. A igreja é santa, é pura, é do jeito que Deus te fez. Quando você olhar no espelho, não concordar com o que você está vendo, clama o sangue de Jesus. Porque você está prestes a se transformar na imagem do cão, do mundo. Tem que concordar com o seu cabelo, com os seus olhos, com a sua altura. Seu cabelo está branco, foi Deus que pintou. Glorifica o Senhor com seu cabelo branco. Aceita a sua realidade, a sua idade. Não pinte a imagem de Deus. Nos parar com o culto à alta imagem. Dá uma olhada lá na mensagem. Não pinte a imagem de Deus. Você não pode atrair, você não pode seduzir, você não pode querer ser glorificado. Toda a honra e toda a glória pertence a Deus. Então o perigo. Lá em Josué era o culto às imagens. Agora aqui, que nós estamos vendo, é o culto à alta imagem. Minha irmã, a Bíblia diz que o amor não se porta com indecência. Então se você ama primeiramente na sua casa, seu filho, seu marido, seus parentes, seus irmãos da igreja, então não veste uma roupa indecente para atrair, para seduzir, para chamar a atenção. A Bíblia diz: se o homem olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já pecou e pecou com você, e você pecou também. Porque você teve a intenção de seduzir, de chamar a atenção. E acha que Deus terá a culpada por inocente? Não. Então nós estamos vivendo esse período do culto à alta imagem. Não. O culto é para a glória de Deus. Se você quer transmitir Deus, que seja na sua pureza, na sua simplicidade, que seja com moderação, como o apóstolo diz, não seguindo a moda. Modéstia, pudor, quer dizer pureza. Você tem que ser puro. Pinturas, maquiagens, corte de cabelo. A Bíblia diz que é indecente para a mulher tosquiar ou cortar o cabelo. Isso é coisa para o mundo. Estamos vistos até nas igrejas aí, cantores, homens, orando com a cabeça coberta. É uma desonra. É uma desonra. É uma desonra para com Deus. Orar com um chapéu na cabeça. Adorar a Deus com um chapéu na cabeça. Boné. Apresentai os vossos corpos em sacrifício. É sacrifício. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Mortificai os vossos membros. Culto é coisa séria. Então se você é essa ou esse que está indo para o culto, disputando quem se veste melhor, quem canta melhor, quem prega melhor, você está fazendo um culto à alta imagem. E Deus está longe dessa bagunça. Aí vamos ver Moisés, Josué e Paulo traz muitas advertências sobre o servir a Deus, sobre o culto. Servir a Deus é cultuar a Deus. Esses homens traz
para nós muitas advertências. Josué traz a referência de Abraão, Isaac e Jacó. Preste atenção nisso. Josué traz a referência, sendo usado por Deus, referenciais Abraão, Isaac e Jacó. Aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, Paulo diz: ainda que nós, ou um anjo desça do céu e anuncie outro evangelho, seja anátema, quer dizer, maldito, sem valor. Então, o evangelho que vale é o evangelho que foi pregado pelos apóstolos. São nossos referenciais. Os apóstolos, aqueles que andaram com Cristo, que foram inspirados para doutrinar a igreja em todos os aspectos. Agora, o resto, que seja anátema, que seja maldito, que seja sem valor. Temos também o perigo do culto homem-cêntrico, onde o homem passa a ser o centro das atenções, ele atrai atenção para si. Ele quer a glória para ele quer ficar no centro. Muitas igrejas, Jesus já não é mais o cabeça. Quebrou os princípios, quebrou os mandamentos, aquilo que foi dito pelos apóstolos como doutrina, como regra da nossa prática e fé, Jesus está fora. Um exemplo disso é quando ele deixa o povo no episódio de Acã. E ele é o mesmo Deus, não mudou e nem mudará. Então, tirai vossos ídolos. Esse texto está chamando atenção para você, meu irmão, minha irmã. Tira os ídolos, aquela roupa que você comprou para ser cultuado, aquela maquiagem que você comprou para chamar, para atrair atenção para si. Você já não se veste mais para a glória de Deus. O seu rosto já não reflete a glória de Deus, mas a fantasia do mundo, a maquiagem do mundo. Tira para fora os seus ídolos do seu guarda-roupa. Essas roupas imundanas, mulher vestindo roupa de homem, que a Bíblia condena. Calçados, esses calçados que é para a sua glória, esses sapatos que aumentam a sua estatura, para que levante sua traseira, você, minha irmã, para atrair, para seduzir. Você não está glorificando a Deus. Tudo seja para a glória dele. Até mesmo, olha só o que Paulo diz, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer que comais, quer que bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É para Deus. Não é para você, não. Não é para mim, não. Eu preciso comer, beber, vestir, andar, falar, tudo para a glória de Deus. A igreja é santo. Santo quer dizer separado do mundo. Versículo 16 ao 18. Aí vem a resposta do povo. O povo diz: nunca deixaremos o Senhor. Aí reconhece os seus feitos, os feitos de Deus. Nós reconhecemos os seus feitos, os seus sinais. No Egito, a santidade, o zelo de Deus. Versículo 19. Josué vai dizer: não podeis servir ao Senhor. Aí não é uma impossibilidade literal. Não é uma impossibilidade absoluta. Nesse caso, nós vamos ver lá na frente, porque eles ainda não haviam deixado os ídolos. Eles não tinham feito ainda aliança com Deus, com o ser que eles estavam ali para fazer. Versículo 20. Se cultuar outros deuses, o Senhor vos consumirá. Cuidado com o culto à autoimagem, personalidade. Outros deuses podem ser os homens, que estão tomando forma de Cristo, suposto. Falsos profetas antes de Cristo, homens soberbos, avarentos, amantes de si mesmo, levando multidões ao erro, ao engodo. Eles, versículo 21, eles reafirmaram o compromisso de cultuar e servir ao Senhor. Não, nós vamos servir ao Senhor. Do versículo 22 ao 25, Josué vai dizer: vocês são testemunha contra vocês mesmos, hein? Vocês são testemunha contra vocês mesmos. Jogue fora os deuses estranhos, versículo 23.
que ainda há no meio de vocês, ainda tinha os ídolos lá. Aí vão entender o versículo 19. Vocês não podem servir o Senhor. Tinha os ídolos lá. Isso explica o versículo 19. Agora, Deus tirou eles do Egito, libertou, agora eles estão livres. Eles conhecem, eles têm um conhecimento que aqueles deuses daquelas nações não pôde livrá-los da mão de Deus, do Todo-Poderoso. Eles têm esse conhecimento, eles viveram isso e agora eles estão livres. O apóstolo Paulo aos Gálatas capítulo 5 fala para nós assim: estejais, pois, firme na liberdade com que Cristo vos libertou e não vos torneis a meter-vos debaixo do jugo de servidão. Ou seja, eles estão livres para escolher. Não podiam escolher os deuses porque eles sabiam que não tinham poder. Mas eles podiam escolher se eles queriam Deus ou os deuses, ainda sabendo que eram impotentes. Mas eles estavam nessa condição. Igual muitos de nós, crentes, libertos por Jesus, aí Jesus nos dá o direito de escolher pecar ou não. Porque quando ímpio, não temos o direito de escolher. É só pecar e pecar. Mas quando Jesus liberta, nós somos livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí podemos escolher pecar ou não. Tem muita gente escolhendo os deuses, querendo ser adorado, culto à autoimagem, correndo atrás de fama, de sucesso, seguidores, querendo entrar nessa bolha que vai estourar. Diz um rapaz de 40 anos, de 30 e poucos anos, que eles estão lá por causa do calor humano, negócios. Mas não, mais de 70% deles, segundo ele, não estão lá por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Lá é o Evangelho homem-cêntrico, onde o homem é o centro, as promessas, a morfina da alegria é liberada, manipulação do cérebro humano. O ser humano é muito fácil de ser manipulado pelo outro. Chegam para o ver e dizem incessantemente: tu és bode, tu és bode, tu és bode. E muitos acabam acreditando que é bode, até ouvir de novo a voz de Jesus, porque ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então vai chegar a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, longe dessa bolha. Versículo 24. Vamos servir ao Senhor e te obedecer. Vamos servir o Senhor e obedecer ao que eles estão prometendo. Josué, versículo 25. Josué faz um acordo com o povo, levando o povo a assumir um compromisso. Essa era a finalidade. E o manter um contrato permanente e obrigatório com Deus. Isso é em outra versão, mais simplificada. Josué leva o povo a assumir um compromisso, manter um contrato permanente e obrigatório para com Deus. Versículo 26 ao 28. Josué escreve isso num livro, toma uma grande pedra, e ele vai estar debaixo, vai levar essa pedra para debaixo de um carvalho. Ele está em Siquém, e ele diz aos líderes: essa pedra será por testemunha contra vocês. Ela ouviu as palavras do Senhor, a pedra ouviu as palavras do Senhor. Josué 1:8. Por que Josué foi bem sucedido na sua missão? Porque ele obedeceu o que Moisés mandou. Vamos ler Josué 1:8. Não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. O caminho de Josué foi prosperado, e o livro o conduziu até o fim, cumprindo ali a sua missão até o fim. Terminou a sua missão. Levou o povo à terra, assentou o povo em suas posses, terminou ali toda a sua missão. A pedra é muito importante. A pedra vai aparecer
várias vezes na Bíblia, se eles não pecassem, a pedra seria só uma pedra. Mas se eles pecassem, a pedra seria uma testemunha contra eles. A pedra foi usada por Josué várias vezes. Nós vamos ver os monumentos no Jordão, dentro do Jordão, fora. Vamos ver várias vezes a pedra sendo usada. A pedra sendo usada para fazer justiça, no caso de Acã. As pedras sendo usadas para fazer injustiça, no caso de Estevão, grande diácono de Deus. Nós vamos ver a pedra, praticamente, os apóstolos falando sobre a pedra. 1 Samuel 1, 1 Samuel 7,12, a pedra de ajuda. Quando Deus ajuda Samuel, ele ergue uma pedra, fala Ebeneze, a pedra de ajuda. O próprio Senhor Jesus é comparado como uma pedra, a pedra que os edificadores rejeitaram. Salmo 118, 22. Aí fala também em Mateus 21, 42. Ele é a pedra de tropeço, a rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. 1 Pedro 2, 8. Enfim, várias vezes o apóstolo Paulo fala sobre a pedra. Jesus é tão humilde que ele se deixa comparar a uma pedra. E ela está aí. Muitos estão tropeçando. Nessa mensagem nós estamos falando, vai cair, vai estourar essa bolha. Se você estiver nela, saia de Babilônia para que você não participe do que há de vir. Agora, vamos fechando aqui. Ainda vamos falar sobre o carvalho. O carvalho é uma árvore frondosa. Eles estavam lá debaixo do carvalho. Uma árvore frondosa que ela pode viver até 1000 anos. E essa árvore, ela devia ter mais de 500 anos. Pelo menos se nós juntarmos a história. Vamos ver agora aonde que Josué está com esses líderes. Abra sua Bíblia aí e me acompanhe em Gênesis 12, 6 e 7. Gênesis 12, 6 e 7. Lembrando que Abraão sai da sua terra, chamado por Deus. E aqui Deus fala com Abraão. Deus aparece a Abraão. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei a esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Tá vendo? Lá no começo eu falei que ia falar sobre a importância do lugar onde Deus fez a primeira promessa. Foi ali que Josué junta o povo, debaixo de um carvalho, uma árvore frondosa. Ela é muito grande, muito frondosa. Tanto é que Abraão tinha 318 criados e ele para ali debaixo daquela árvore com toda a sua caravana. Não sei quantos tinham na época, mas não era pouca gente. Ele para ali quando ele sai da sua terra e ali torna um lugar especial. A Bíblia fala santuário, porque é onde Deus se manifestou. E também vira um santuário pagão, onde Abraão levanta um altar, mas também, segundo os estudiosos, os pagãos, eles adoram os deuses ali naquele lugar. E é justamente nesse lugar que Josué diz: escolha hoje, ou Deus, ou os ídolos. Você entendeu? Ele começa a contar a história de Abraão, porque é justamente naquele lugar que Deus faz a primeira promessa de dar aquela terra. Digo assim, no sentido de que Abraão estava pisando na terra, e Deus diz: darei esta terra à tua descendência. Se torna ali um lugar especial, onde Deus havia aparecido, se manifestado a Abraão. Meus irmãos, que Deus abençoe. Até a próxima exposição. Se Deus quiser, agora estaremos entrando em Juízes, um livro de Juízes, um livro muito importante. Compartilhe aí. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo faça as devidas aplicações nos corações. Meu abraço. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, porque tudo é para a glória de Deus.